Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse vídeo de hoje é um complemento do anterior, né? O qual eu prometi para vocês de falar sobre a questão. Falamos de cidades paralelas, tudo incluído no nosso mundo físico, mas esse de hoje nós vamos falar a questão que eu prometi para vocês, da carona que a gente deu para um espírito. Na década entre 80 e 90, eu viajei muito, quase que pelo Brasil todo com meu marido. O trabalho dele era entrega de móveis novos, de cerejeira. Eu aproveitava para andar pelo Brasil todo. No nosso caminhão, nós tínhamos uma cozinha com tudo equipamento. A gente só não foi no Amazonas, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia. O resto do Brasil todos nós fomos. Nesse dia específico, eu não fiz café na cozinha do caminhão, no posto de gasolina que a gente dormiu, porque meu marido já se achava atrasado com a primeira entrega e já estávamos perto da cidade, lá que ele ia fazer a entrega, e ele queria andar rápido para chegar logo lá e pegar a loja abrindo para o gerente receber. Era o interior do Piauí. Aí nós fomos, então eu não fiz café, paramos numa cidadezinha lá, né, bem rústica mesmo, naquela época também, né, paramos, tinha uma padaria na esquina. Aí nesta padaria, nós tomamos café. Na saída eu vi aquele espírito nos seguir e veio e ficou do lado de fora da cabine, em pé. Aí eu notei que naquele ali, pelo Nordeste, quando é muito interior, as pessoas pegam caronas assim, com os caminhoneiros. Porque eles sabem que os caminhoneiros vão para longe, aí eles pegam carona assim, pelo lado de fora da cabine, entendeu? E quando é o casal com a criança, ou duas crianças, eles botam a mulher com as crianças dentro da cabine com o caminhoneiro e o marido vai do lado de fora em pé, segurando na porta. Você está compreendendo? Assim, lá é assim, porque eu já tinha reparado isso. Porque lá são quilômetros e quilômetros e quilômetros para chegar em outra cidade. Aí esse espírito ele veio e ficou ali na cabine. Meu marido, como não vê as coisas, é muito difícil ele ver, aí ele não reparou nada. Eu me arrepiei e olhei e o vi ali, né? Aí o caminhão andou, ou seja, sem pedir permissão, né? Ele foi. Aí fomos, andou muitos quilômetros, pessoal, e eu toda arrepiada do lado direito, aonde ele estava. E porque eu gosto de sentar na ponta, tomando fresco, gostava, né? Nós fomos, né? Quando eu vi que aquele espírito ficou ali, eu me afastei mais pro meio do banco e ele entrou e sentou ali no meu lugar. Esse espírito era um homem, entenderam? Com um chapéu de vaqueiro. Aí, porque ali dá muito cavalo, dava naquela época muito homem a cavalo. Ele chegou assim num lugar, muito mato, tinha uma estradinha de chão à direita, né? Ele saltou e foi embora. Então, ou seja, foi uma carona que a gente deu sem ele me pedir aquela carona. Mas o que eu quero dizer a vocês é que aquele homem, ele estava totalmente ainda posicionado na matéria, porque ele estava pensando ainda que estava conseguindo carona, né? Ele estava pensando ainda que ele ia para o lugar dele de carona, ele não chegou ainda à conclusão que a mente dele, o corpo mental, é que poderia fazer aquela transação, aquela transição de onde ele estava, que deveria ser acostumado a tomar alguma coisa lá naquela padaria, né? Não sei nem se café ou cachaça, aquela hora assim, cedo assim, 5 e pouca da manhã, que a gente sempre acordou cedo, porque ele precisou, né? Foi o que depois eu analisei, ele precisou pegar uma carona. Então ele estava na época muito agarrado à matéria. Eu creio que ele já deva ter melhorado porque eu fiz orações para ele, porque logo eu percebi que ele precisou pegar uma carona de um veículo físico, não é? Da forma que ele pegava sempre, porque senão ele não subia, né? Para o degrau do caminhão, pelo lado de fora da porta, e depois sentou, porque eu cheguei para o meio, ele sentou ali. E desceu, passou pela porta assim, né? Aquele espectro passou assim pela porta e foi embora pela ruazinha de barro, pela estrada, melhor dizendo, de barro que dava no meio do matagal, dos matos. Não muito alto o mato. O mato era um mato tipo um capim alto.
e foi embora por ali. Mas o interessante é isso, né? Porque se ele notasse que ele tinha poder com a mente, né? Ele não tinha ainda sido levado, ele estava ainda na erraticidade, devido aos problemas materiais dele, porque ele se desencarnou com problemas materiais. Porque se ele não tivesse desencarnado com problemas materiais, ele não precisava, né, pessoal, pegar uma carona com um veículo físico, né, naquela situação. E o outro caso também que se passou comigo foi, eu já contei isso em vídeo, né, foi uns 5 anos atrás, de uma casa que eu morava em frente à praia. E essa casa, agora hoje em dia é outra, mas naquela época era essa casa muito boa, no primeiro andar, com a varanda em toda a frente, de estilo colonial, né? 2 quartos, tudo grande, sala grande, despensa grande, lavanderia grande, cozinha grande, tudo grande. A varanda pegava toda a frente, como eu falei para vocês, virado para o mar, pro calçadão do mar. E ali eu não sabia daquilo, porque o antigo dono dali, eu já contei essa história, tá? O antigo dono, ele era muito materialista. Ele continua sendo, porque eu não fiz nada por ele, não. Vou falar a verdade para vocês. Porque ele nos assustou, tá? Ele fez horrores ali, ele ainda vivia no plano material, produzindo horrores. Aquele dali sabia produzir. Tanto é que até meu marido, que não é clarividente, ele o viu, né? Andando dentro da casa. Porque da sala dava para uma porta de 2 bandas que dava para essa varanda. E do meu quarto, da frente, também outra porta de 2 bandas também que dava para essa varanda, que era imensa, compridona. Varanda de 10 metros. Uma parte era uma porta dupla da sala e o outro lado era a porta dupla do meu quarto. O outro quarto era mais atrás. E ele fez ali muita coisa ali para nos assustar. Eu vou falar a verdade, eu não fiz nada por ele. Não fiz não, porque o pessoal dele não iriam acreditar. São pessoas materialistas também. Eu não sei nem se eles têm algum segmento religioso, até hoje eu não sei. Ele fez muita coisa ali. Então, para esse outro quarto, como sempre eu levo minhas netas para passear, para passar final de semana, quando está de férias, passa o mês todo das férias, eu levei as netas. Elas já estavam até deitadinhas, olhando o celular cedo e tal, nem tinham ido à noite pro calçadão, não estava chovendo. E ele já tinha tirado, olha só, eu já tinha feito muita coisa dentro da casa, tá? Eu já tinha lavado a casa, já tinha feito toda a energização da casa, porque eu estava sentindo que dentro da lavanderia, quando eu ia estender roupa, lavar alguma coisa, eu sabia que tinha uma pessoa me olhando na porta. A porta da lavanderia ela era fechada para dentro da casa como essa aqui. E a da despensa também, fechada como essa daqui. Eu deixava aberta quando eu estava ali usando. A cozinha, compridona, imensa, do jeito que eu gosto, né? Todas as casas minhas são imensas, que eu gosto muito de cozinha grande, sala grande, quarto grande, gosto de tudo grande. Aí eu olhava assim, muitas vezes eu estou na pia, olhava, aquela pessoa estava em pé, me olhando. Outra hora eu estava do outro lado da pia, perto da geladeira, olhando. Às vezes estava atrás, olhando. E essa minha filha, a mãe dessa menina que foi, ela é clarividente, aquela que é clarividente, que eu falei uma vez para vocês, que eu contei a história. E ela viu, né? Ela uma vez fazendo até um mingau para a pequenininha, que estava lá também, não só a grande, estava a pequenininha e ela, estavam todos lá passando alguns dias. E ela fazendo um mingauzinho lá, ela pressentiu que tinha alguém olhando ela fazer o mingau, vocês estão compreendendo? Então tinha muita coisa. Aí eu comecei a benzer a casa toda, fiz muita coisa. Vocês acreditam que ele jogou o incenso da minha mão? Mas não é esse incenso pequenininho não, tá? É aquele grandão, sabe? Incenso de 2h30, que é quase da largura de um dedo. E eu tava passando aquele incenso na casa toda, depois que já tinha limpo ela, tudo. Eu tava passando aquele incenso e ele quebrou o incenso. Olha, para quebrar um incenso, a largura de um dedo, aquele grandão que dura 2h30, que é bem caro até, né? E eu comprei um e ele quebrou o incenso da minha mão, entre a cozinha
e a saída do banheiro. Ele quebrou ali, eu vi que era coisa dele. Por que eu vi que era coisa dele? Eu pressenti, porque quando certa noite, 7h pouca da noite, nós estávamos vendo televisão, a TV do quarto, e as meninas estavam vendo a TV da sala. E a do meu quarto estava ligada. Aí depois as meninas vão dormir. Aí foram dormir, lancharam, foram dormir. Conclusão da história, meu marido viu aquele vulto imenso passar na direção da porta da sala que dá para a varanda. A porta fechada, que eu já tinha fechado. O que aconteceu? Meu marido viu. Aí meu marido chamou a minha neta mais nova. Chamou pelo nome, achando que tinha sido ela que tinha passado para sair. Aí eu falei, não, mas eu já tranquei tudo. Aí me levantei, que a nossa porta estava aberta, que se as meninas precisavam de alguma coisa, me chamavam. A porta estava aberta, eu fui lá ver. Elas estavam até deitadinhas, cobertas, porque lá tem época que é muito frio, de a ponta dos dedos ficar roxa. E elas já estavam deitadas, cobertas lá, todas cobertinhas, quietinhas, por isso que elas não foram nem pro vento da praia, do mar. Aí eu fui lá, elas estavam tudo deitadinha, quietinha. Ou seja, não tinha sido a garota pequena nem as grandes. Aí ele reparou, meu marido reparou, que estava de calça de jeans e blusa branca. Era o homem que, além dele ter sido o dono dali, agora ele não é mais nada, porque ele está no plano espiritual e ele não é dono de mais nada daquela terra, como eu já expliquei em outros vídeos para vocês, né, para desapegar. E ele era apegado porque ele era construtor. Tudo aquilo foi feito por ele. Vocês estão compreendendo? Então ele tinha uma estima muito grande por aquela casa. Porque ele achávamos que nós éramos invasores. Vocês estão compreendendo? Nós éramos, na visão dele, nós éramos invasores. E ele ficava ali perturbando para se apresentar e nos tocar dali. Mas o problema é que ele não falava nada. Então eu notei. Aí depois, passado um tempinho, mais um tempo, falei com a nora dele. A nora dele me falou que ele foi enterrado com aquela roupa. Calça jeans e camisa de manga comprida branca. Era ele mesmo. E ela me contou que ele era super apegado e que ele estava por ali ainda querendo reaver a casa para botar a viúva dele, que era a sogra dela. E aquela coisa toda, ela me contou que ele foi enterrado com aquilo, mas que ele era assim, ó, com aquela casa. Aí eu já notei, né? Eu já notei que era por causa da nossa presença ali que ele não tinha evoluído ainda. Deus que me perdoe por caridade, pessoal, mas eu não fiz nada por ele, não. Aí, o que aconteceu? Mesmo assim, ficamos. Eu fiz as coisas, aí as coisas amenizaram e tal. Quando deu uma chuva de janeiro, quando deu um temporal de janeiro, naquele lugar, eu tinha vindo embora para o Rio de Janeiro. Eu não tinha ficado lá, não estava em janeiro lá. Eu estava no Rio. E a casa lá ficou trancada. Só que a minha filha que mora lá, ela tinha a chave para ir lá de vez em quando, limpar, como ainda está acontecendo. Mas em outra casa. Aí, o que aconteceu? Teve um temporal na cidade lá, que uma coisa absurda, parecia um tsunami que deu na praia. A praia invadiu até o calçadão. Aí ela ligou pra gente. Isso eu me lembro que foi em 2021, janeiro de 2021. Não tem 5 anos não, foi em janeiro de 2021. Sabe o que aconteceu, pessoal? A água, uma casa estilo colonial, com laje e telhado em cima, colonial, toda na laje. As águas, pessoal, saíam de todos os buracos que vocês possam imaginar naquela casa. As águas saíam pelos canduítes das tomadas todas. A minha sorte é que eu não deixo nada meu, quando eu saio de lá, eu não deixo nada nas tomadas. Nada, eu desligo tudo. Não deixo nada na tomada. Mas as águas, aí foram chamar minha filha lá na casa dela para ela ir olhar. Que a casa lá estava caindo água pela varanda. Aí eles viam do primeiro andar a água caindo. Olha só, pessoal, a água caindo. Aí minha filha foi lá. Quando ela abriu, era água, saía por tudo quanto era buraco da casa. Os canduítes todos saindo água, gente. Uma coisa absurda que isso não pode acontecer, né? Porque eu sou signo da água, mas também a água me persegue. Porque a água aí no primeiro andar, sem embaixo ter tido
enchente. O quintal, a grama limpa, a garagem limpa. E em cima caindo água, né? Então saía água nas tomadas da cozinha, do banheiro, da lavanderia, as bicas estavam tipo que abriram, o quarto saía, tá? A água foi tão forte que quebrou até um dos vidros coloridos, porque essas portas elas são de madeira e tem aqueles vidros coloridos, todos quadradinhos atrás. Muito lindas as portas que ele tinha posto, né? Muito lindas. Pois as águas saíram em todos os lugares. Meu tapete estava boiando, meu sofá estava quase boiando, né? Só não estavam boiando as camas das meninas e a minha cama, porque os pés eram altos, não era box, não era cama box, era pé alto. Inclusive a minha cama era de madeira de cerejeira e a cama das meninas era a cama também que eu tinha comprado com pé alto, a cama das garotas. E a geladeira estava lá, com a água tinha escorrido, saía também. A sorte é que eu não perdi a geladeira e nem o fogão. Gente, olha, sem brincadeira, e ele estava lá. Aí eu falei, chega, pra mim chega, né? Chega. Aí chamei o filho dele, né? Com a nora. Eu falei pra minha filha no telefone, olha, chama eles e entrega. Diz que eu não vou mais querer, tá? Não vou mais querer. Tô entregando porque eu não vou poder ficar assim. Aí eles acharam aquilo um absurdo. Como que aquilo tinha acontecido? Vocês estão compreendendo? Eles acharam, mas também não entrei em detalhes como que até meu marido viu aquele homem passar, né? Minhas netas viu os vultos, minha filha viu, eu vi a gente olhando, a gente cozinhando, a gente mexendo na geladeira. Eu não contei nada para ele, só entreguei e falei que depois daquela situação das águas, não tinha condições de nós estarmos ali. Aí dali mesmo eu mandei minha filha procurar como trazer, né, essa mudança de volta para o Rio de Janeiro, né? Aí minha filha trouxe a mudança de volta, que até é esta mudança que está aqui nesta casa agora, não é a que está na outra casa. É a que está nesta casa aqui, é a mudança, geladeira, fogão, máquina de lavar, tá tudo aqui nessa casa aqui. Tudo. Mas precisou acontecer isso para eu sair dali, também não fiz nada, né? Mais do que deveria ter feito. Talvez tenha tido algum fato que aconteceu depois das limpezas todas que eu dei, né? Pode ter acontecido isso de me mostrar fisicamente que aconteceu, que iria acontecer coisa pior. Então eu resolvi sair de lá. Vocês estão compreendendo? Então eu agradeço a vocês pela paciência de estar ouvindo todos esses relatos, né? Que ficaram longos, mas eu agradeço a vocês, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham disso? Coloca aí nos comentários de vocês. Relatos passados por mim, tá? Esses aí foi há poucos anos, da carona foi há mais anos. Deus abençoe, fiquem com Deus, até a próxima, tá?